Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Boa noite e boa tarde, né? 6 horas, damos início aí ao culto vespertino, neste dia 7 de junho. Logo estaremos com os cultos presenciais, mas por enquanto estamos aí nos cultos online e vamos então orar, pedir que Deus nos abençoe, nos conduza neste culto a fim de que Ele fale conosco. Curve a sua fronte, fecha teus olhos, vamos orar. Pai de amor e de misericórdia, que bênção é estarmos mais uma vez, ó Deus, para cultuá-lo e para adorá-lo. Nós nos apresentamos ao Senhor e o fazemos por intermédio do nome de Jesus e pedimos a tua bênção na condução dos trabalhos que se seguem, ó Deus. Cada oração, cada palavra, leitura dos textos bíblicos, ó Deus, mensagem cantada, mensagem pregada, que tudo que acontecer aqui seja unicamente para o louvor da sua glória. Tudo que acontecer aqui seja conduzido pelo Senhor. Portanto, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Conheça o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, nos cubra com teu sangue, perdoe todos os nossos pecados, ó Deus, e nos ajude a fazermos a tua obra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus, seguido pela leitura pública das Escrituras. Bom é render louvores ao nosso Deus. Vamos adorar ao nosso Deus. Deus está aqui. Cantemos. Aleluia, tão certo.
Salmo 144, passamos a leitura. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em que me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Senhor, quem é o homem para que te importes com ele, ou filho do homem para que por ele te interesses? O homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Estende, Senhor, os teus céus e desce, toca aos montes para que fumeguem. Envia relâmpagos e dispersa os inimigos. Atira as tuas flechas e faz-os debandar. Das alturas estende a tua mão e liberta-me. Salva-me da imensidão das águas, das mãos desses estrangeiros que têm lábios mentirosos e que com a mão direita erguida juram falsamente. Cantarei uma nova canção a ti, ó Deus. Tocarei para ti a lira de 10 cordas, para aquele que dá vitória aos reis, que livra o seu servo Davi da espada mortal. Dá-me libertação, salva-me das mãos dos estrangeiros, que têm lábios mentirosos e que com a mão direita erguida juram falsamente. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas, e as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares em nossos campos. O nosso gado dará suas crias. Não haverá praga alguma nem aborto. Não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Como é feliz o povo assim abençoado. Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Vamos orar. Pai bendito, grandioso Deus, aceita, Deus, a nossa adoração. Aceita o culto que estamos prestando ao Senhor. Aceita as nossas vidas, ó Deus, no teu altar, como um sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Ó Pai querido, obrigada, Senhor Deus, mais uma vez, pela tua palavra lida, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, porque nela nós podemos descansar. Podemos repousar a nossa alma, Deus, porque são palavras tuas, ó Deus. E tu és, ó Deus, como o salmista bem disse, Senhor Deus, o nosso refúgio, o nosso esconderijo, a nossa proteção. Tu és o nosso ajudador, ó Pai. Nós te bendizemos, ó Deus, porque podemos louvar ao Senhor, que é digno de honra e glória. Obrigada porque podemos cantar a Ti um cântico novo, Deus. O Senhor que nos concede a vitória, Senhor Deus, dia após dia. Ó Deus querido, obrigada porque o Senhor é um Deus sempre presente, Deus. O Senhor que ouve as nossas orações e nos responde. Aceita, Deus, o nosso culto nesta noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. Venha o Senhor a minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Oferta de amor. Como oferta de amor.
continuidade na mensagem que iniciamos, mensagem anterior, o texto anterior, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. Nós temos aí até no versículo 5 do capítulo 2, aí ele vem e traz como Cristo, sabedoria e poder de Deus. Lembrando que esta é a parte 2 da mensagem. O título da mensagem: minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. E o subtítulo: as implicações do chamado de Deus para a salvação e para o serviço cristão. Acompanhe comigo então o texto bíblico que lerei aqui na NVI. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana? Agradou a Deus salvar aqueles que creem por intermédio ou por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe com a sua santa palavra. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai de amor e de imensa bondade, graças nós te damos pela bênção de estarmos diante desse texto,
podendo lê-la publicamente. Ó Senhor da glória, tenha misericórdia de nós e dá-nos o devido entendimento, através da iluminação do Teu Santo Espírito, que possamos reter todo o conhecimento, ó Deus, a fim de que nossas vidas sejam transformadas. Repreenda o mal. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. As implicações do chamado de Deus para a salvação e para o serviço cristão. Hoje pela manhã nós falamos que fizemos algumas considerações preliminares e, em face ao conteúdo, nós permanecemos nessas considerações quando falamos que a igreja contemporânea passa por uma grande crise. Elencamos alguns fatores. Depois falamos sobre a doutrina da vocação, o ensino que todos os crentes devem saber bem, de cor e salteado. Falamos sobre a questão da vocação de todos os crentes, isto é, do sacerdócio universal dos crentes, e apresentamos algumas evidências elementares para o serviço cristão. E agora então nós entramos diretamente no texto para apresentar então aqui o propósito para o qual esta mensagem foi feita, isto é, mostrar e apresentar algumas implicações do chamado de Deus, do chamado para o serviço de Deus. Nós temos aqui uma defesa do apóstolo Paulo quanto ao seu ministério. Talvez dentro da perspectiva helênica, grega, dos coríntios, nós sabemos que eles tinham valores estéticos muito acentuados, e é possível então que eles esperavam de um pregador talvez uma apresentação de oratória, talvez um monólogo muito bem elaborado, talvez então uma parte artística muito acentuada. Mas o apóstolo Paulo começa a dizer então que o objetivo dele é a mensagem da cruz, que aliás é loucura para as pessoas do mundo, as pessoas que estão perecendo, mas para Deus é o poder de Deus. Por isso a NVI traz que aqui Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Esse texto é seguido por uma citação de Isaías 29:14, quando o profeta diz: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Nós sabemos aqui então que o apóstolo Paulo faz essa citação para mostrar que a sabedoria deste mundo nada é, e por isso a indagação retórica: onde está o sábio, o erudito, onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca, a sabedoria deste mundo? E é bem isso, ainda que haja algumas pessoas, mesmo cristãs, que envidam esforços para conhecer, e têm o conhecimento do mundo como princípio de valor. O Senhor Deus diz que isso nada é. Aliás, a sabedoria de Deus o mundo não conheceu. E agradou Deus então salvar aqueles que creem por intermédio da pregação. Ele vai adjetivar dizendo a loucura da pregação. Nós paramos um pouquinho para esse texto, porque alguns querendo tornar a pregação mais palatável, então anulam essa loucura da pregação. Temos tantos eventos apresentados pela chamada igreja cristã atualmente, que ofusca a questão da pregação. Então nós não queremos fazer nenhuma defesa contra os eventos da igreja, mas os eventos da igreja não podem substituir a pregação da palavra. E não são poucos que às vezes são poucas igrejas que substituem por filmes, por teatros, por cantatas e por tantas outras coisas. Eu penso, numa visão mais equilibrada, que tudo isso é muito bem-vindo, mas não pode anular a pregação
do Evangelho. Ele faz citação dos povos que querem ver coisas além da pregação. Os judeus querem ver sinais miraculosos. Os gregos querem palavra de sabedoria. Mas o apóstolo Paulo diz, mas a nossa apresentação é de Cristo crucificado, o que torna o Evangelho um tanto quanto sanguinário, um tanto quanto agressivo, impactante e escandaloso, porque é um escândalo tanto para judeus quanto para gentios, essa morte vicária, essa morte horrenda que nos substituiu ali no madeiro, na cruz do Calvário. Então é essa a essência da mensagem cristã, Jesus Cristo crucificado. Agora, para os que foram chamados, essa mensagem da cruz é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. E ele faz então um jogo de palavras dizendo que a loucura de Deus é muito mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus, como se houvesse fraqueza em Deus, é mais forte do que a força do homem. Certamente Deus é perfeito, e esse texto deve ser interpretado não ao pé da letra, mas é um exemplo que ele traz. Ele entra no assunto dizendo sobre o chamado de Deus. Sim, porque nós não conhecemos os critérios de Deus para o chamado. Nós sabemos que não são pelos méritos. Deus nos chama pela sua graça. Mas essa fala do apóstolo Paulo é interessante quando diz que Deus chamou poucos, são sábios, poucos são os poderosos, poucos são os de nobre nascimento. E é bem verdade que não há absolutamente nada que possa atrair Deus a ponto de ele falar, não, esse cara é bom, esse aqui eu vou escolher, esse aqui vai jogar no meu time, esse aí vai ser salvo, vou dar dons a eles. Não, Deus, ele nos escolhe segundo os seus propósitos. E a fala do apóstolo Paulo, ele segue dizendo que Deus escolheu o que para o mundo é uma coisa absurda, uma coisa louca, né? Sem noção, né? O que é fraqueza, o que para o mundo é insignificante, é desprezado, nada é, para confundir inclusive o que é. Então a gente aprende aqui nesse texto que essas questões que muitas vezes elas são direcionadas a líderes, a pastores, a bem da verdade é que todo o crente que é chamado por Deus, ele apresenta às vezes algumas evidências que para o mundo ele é totalmente reprovado, mas para Deus ele é precioso. E ele conclui a sua fala nesse sentido, dizendo, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Então, como já falamos, é uma redundância falarmos o cristão orgulhoso. Ou ele é cristão ou ele é orgulhoso, porque ninguém deve se ufanar pelo fato de ser cristão, porque nós somos chamados por Deus. E a frase que se segue diz, porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. A iniciativa é de Deus. Deus, ele começa esse plano da redenção, onde o ápice do plano da redenção é a cruz do Calvário, e Deus continua nos salvando, continua fazendo a sua obra em nós. E ele apresenta essa sabedoria de Deus, que para nós é justiça, é santidade, é redenção. E ainda, se temos que gloriar, o apóstolo Paulo vai dizer que seja no Senhor. Glorie-se no Senhor. A partir do capítulo 2, então, ele começa a falar de uma experiência própria, quando esteve lá em Corinto, e quando começou o trabalho ali naquela igreja. Quando estive entre vocês, irmãos, eu não fui com discurso eloquente ou com muita sabedoria, porque é mais ou menos que atraía aquela igreja, e o que atrai hoje os homens, ou seja, eloquência, discurso, oratória, sabedoria. Mas o apóstolo Paulo, ele inicia citando o seu exemplo, que não foi dessa apresentação que ele fez, que ele esteve
entre eles, o que era muito comum. E o apóstolo Paulo tinha a devida capacidade para se apresentar assim. Mas ele disse: eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus crucificado. E aí ele diz como ele se apresentou: com fraqueza, com temor, com tremor, isto é, mostrando toda a dependência de Deus, pisando em ovos, ali em meio às dificuldades, às limitações, às possíveis reações contrárias daquele grupo, mas ele esteve ali fragilmente nas mãos de Deus, dependendo de Deus. E assim é o cristão que faz a obra de Deus. Assim é o cristão que é chamado para o serviço de Deus. Então, a mensagem do apóstolo Paulo não consistiu em palavras persuasivas. Paro para pensar com os irmãos nesta questão, que o convencimento é dado pelo Espírito Santo. O convencimento é dado pelo poder de Deus e não pela insistência do mensageiro, do pregador, em tentar convencer as pessoas. A nossa tarefa do cristão, tarefa do pregador, é lançar sementes. E aí então está a demonstração da manifestação do poder do Espírito. A obra ela é inteiramente de Deus. E aí ele vai explicar por que ele se apresentou assim: para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Veja, irmãos, é possível que muitos mantenham a sua fé baseada na sabedoria humana, baseada na eloquência humana. E há quem apoie a sua crença não em Cristo, não na cruz, não na mensagem da cruz, mas mantenha a sua fé nas pessoas. Então, jamais ouviria um pregador simples, que tem dificuldade com a gramática, que todos nós as temos, misericórdia, ainda mais o português. Quando me vejo pregando, quantos erros cometemos, concordâncias, citações e tantas outras coisas, e eu digo, mas essa é a dependência de Deus, essa é a manifestação do poder de Deus. E ainda que a gente persiga a excelência, o correto, mas pessoas que baseiam a sua crença em pessoas, em sabedoria humana, no próprio humanismo, então não foram convencidos pelo Espírito de Deus, mas foram convencidos por homens. Pois bem, então nós chegamos no propósito final da nossa mensagem, que é então apresentar, à luz desse texto, algumas implicações do chamado de Deus para a salvação e para o serviço cristão. Talvez, após a apresentação dessas 5 lições, nós possamos nos posicionar não só com relação à salvação, mas nós possamos também nos posicionar com relação ao serviço cristão. A primeira lição, veja aí na tela: o chamado para a salvação e para o serviço cristão implica em confiar plenamente no poder de Deus. Esse texto, ele vai dizer que para os que estão perecendo, a mensagem é loucura, mas para os salvos é o poder de Deus. Então aqui nós estamos falando sobre essa grande implicação, esse grande pressuposto com relação ao chamado da salvação. No chamado da salvação, a base desse chamado é o poder de Deus. É o poder de Deus que chama o indivíduo para que ele atenda e para que ele se arrependa e para que ele creia em Deus. É o poder de Deus que o chama para o serviço cristão. Ainda que ele possa resistir,
se faz parte do propósito de Deus e se envolve com a palavra de Deus e com Deus da palavra, o poder de Deus vai tomando conta da sua alma, do seu coração, da sua mente, a fim de então de que ele possa reconhecer que as convicções não são baseadas na sua humanidade, no seu raciocínio, na sua racionalidade, mas é baseada no poder de Deus. É o poder de Deus que move as pessoas para a salvação e para o serviço cristão. Você pode ser polido, você pode fazer vários cursos, você pode saber muito sobre como apresentar um plano de salvação, você pode usar muitas estratégias, mas se você abrir a boca em nome de Jesus, e se você começar a falar de Deus, do que aconteceu na sua vida, ou se você começa a falar de uma verdade do texto bíblico, o poder de Deus, ele vai agir em você, por intermédio de você, vai convencer as pessoas e vai levar a êxito essa obra de falar do amor de Deus. E da mesma forma, o pregador ele pode se esforçar, ele pode se esgoelar, ele pode fazer o possível, persuadir as pessoas a se envolver com a obra de Deus, mas se não for o poder de Deus, nada disso tem valor, porque é o poder de Deus é que convence as pessoas. E se você não está convencido de que Jesus é Senhor, de que Ele é Salvador, de que não vale a pena viver a vida se não for para a glória de Deus, no envolvimento com o serviço cristão, é que você não experimentou ainda o poder de Deus na sua vida. Porque quem experimenta o poder de Deus na sua vida não pode ficar parado, não pode ficar inerte, não pode ficar do mesmo jeito. Ele é tocado por Deus e ele é capacitado por Deus para fazer a obra de Deus. Esta é a primeira implicação do chamado de Deus. Isso é confiar plenamente no poder de Deus. Em segundo lugar, vamos aí. O chamado para a salvação e para o serviço cristão implica em crer na pregação da palavra de Deus. Esse item ele é extraordinário, porque ele se fundamenta, esta leitura, quando fala do projeto de Deus. Deus poderia usar muitos homens sábios, Deus poderia usar muitas pessoas capacitadas, mas a capacidade não está na palavra em si, mas no poder da pregação, na pregação da palavra de Deus. E uma das implicações para todos aqueles que são chamados é crer na pregação do Evangelho. Eu chamo a sua atenção, meus queridos irmãos, porque há muitos, não poucos, que desprezam a pregação da palavra de Deus. Não tem nada mais excelente, mais extraordinário do que nós nos apercebermos da pregação da palavra de Deus. Quantas vezes, logo após a minha decisão ao lado de Cristo, logo após, quando fui alcançado pela graça de Deus, trabalhando como mensageiro ali nas ruas de São Paulo, então eu parava, porque aquilo me maravilhava, ouvindo as mensagens do Evangelho, seja na Praça da República, seja na Praça Ramos do Azevedo, seja na Praça da Sé, e eu parava e ouvia a mensagem, e aquela luta, porque eu tinha obrigações, eu tinha as coisas para fazer, mas parava ali 2 minutos para ouvir a mensagem do Evangelho. E quantas pessoas desprezam a mensagem do Evangelho? As pessoas querem obter de Deus alguma coisa, mas a pregação da palavra de Deus, ela é chata de ouvir, ela incomoda a gente, ela causa desconforto para nós, e a gente às vezes responsabiliza o pregador: você não é ruim, o português é ruim, porque ele fala errado, porque é muito simplório, e por causa disso, por causa daquilo. Mas é a palavra de Deus que está sendo pregada, e nós precisamos crer na palavra de Deus e continuar a crer na palavra de Deus, porque quando nós pregamos a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, é Deus falando com você.
Deus falando com você. E nós precisamos ouvir a voz de Deus, apesar de todas as limitações do pregador. É Deus que fala. E o Senhor Deus então decidiu que todos crerão. Agradou Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. E as pessoas continuam sendo salvas, libertas e abençoadas. Aqueles que têm a devida humildade para dizer: agora eu vou parar para ouvir a pregação da palavra de Deus e dar então o devido crédito. Crer confiadamente, mesmo sendo redundante, crer, confiar que Deus está falando na pregação da palavra de Deus. Terceiro lugar, vejam aí outra implicação. O chamado para a salvação e para o serviço cristão implica no devido entendimento da morte de Cristo na cruz do Calvário. Nós temos agora o cerne da mensagem do Evangelho. A boa notícia é que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. O que passa disso, o que omite isso, não é a verdade do Evangelho. Pessoas hoje querem ser atraídas por sinais miraculosos, como os judeus queriam. Algumas pessoas hoje querem procurar palavras de sabedoria, como os gregos procuravam. Mas a mensagem da cruz é Cristo crucificado. O que escandaliza, o que isso causa um certo constrangimento, porque é sanguinário. Quando apareceu aquele filme Jesus, e que as igrejas apresentaram Jesus, alguns disseram: não, pastor, não passa aqui na igreja não, passa só para adultos, porque é muito impactante, essa visão é muito terrível, isso incomoda a gente. E é verdade, incomoda mesmo. Alguns disseram que aquele filme não retrata verdadeiramente a realidade do sofrimento do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Mas a mensagem da cruz é o seguinte: o Senhor Jesus morreu no seu lugar, no meu lugar, em nosso lugar. E para todos aqueles que creem e aceitam a sua morte vicária, isto é, Ele morreu para cobrir as nossas transgressões. Então você pode até maquiar o Evangelho, mas essa é a essência do Evangelho. Então nós não nos encontramos para elaborar uma boa peça, para apresentar um monólogo, para fazer um stand-up. Não, a gente se reúne para ouvir a mensagem do Evangelho e entender então que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, a fim então de que seu sangue cobrisse as nossas transgressões, e mediante o arrependimento e a fé em Cristo, então você será salvo. Nós somos salvos mediante o arrependimento e a fé. Então nós precisamos ter esse devido entendimento. Não pense que você entra para o corpo de Cristo, você entra para a igreja do Senhor Jesus para você dar uma forcinha para Deus, para você dar uma mãozinha para o Espírito Santo. Você entra porque você é chamado, porque você é convencido de que você é um miserável pecador, e só pelo sangue de Jesus é que você pode ser perdoado e trazido novamente, ou trazido à presença de Deus. A quarta lição, vejam aí comigo: o chamado para a salvação e para o serviço cristão implica em reconhecer a nossa inoperância e o amor de Deus sobre nós. Então, vejam que aqui o conteúdo deste ensino, ele vai dizer: poucos eram sábios, poucos eram poderosos, poucos eram de nobres nascimentos, mas aqui nós temos aqui o tipo de povo que Deus escolheu. O que para o mundo é insignificante, desprezado, nada é,
fraco. Esse tipo de pessoa que Deus escolheu. Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Por causa do grande amor de Deus. Deus, Ele teve misericórdia de nós. Ele nos escolheu porque Ele nos amou de tal maneira, e a maneira é tal porque não tem como nós expressarmos o tamanho do amor de Deus. Deus nos amou. Não há nada em nós que pudesse atraí-lo. Como já falamos, o amor de Deus nos alcançou. E um desdobramento dessa leitura é o que Ele requer de nós. Que nós o amemos com exclusividade. Isto é, acima de todas as coisas. E ao próximo como a nós mesmos. A base do Evangelho é o amor. As implicações do chamado de Deus, ela é baseada no amor. O pressuposto é o amor. E por isso nós somos chamados como veículos do amor de Deus. Quando você dispensa amor às pessoas, é Deus amando através de você. Nas cartas de João nós vamos aprender com o apóstolo, que chamava o apóstolo do amor, que todo o amor que dispensamos às pessoas não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. Então eu preciso reconhecer o amor de Deus. Irmãos, quando eu reconheço o amor de Deus sobre a minha vida se torna diferente, não só com relação a Ele, mas com relação às pessoas. O amor de Deus foi tão expressivo, tão intenso, de tal maneira que Ele entregou o seu próprio Filho, que não teve pecado algum, e derramou o seu sangue puro, precioso, para cobrir a minha transgressão, para cobrir a nossa transgressão. Então nós precisamos reconhecer a nossa inoperância, a nossa pequenez, e ao mesmo tempo o grande amor de Deus sobre nós. Quando o conceito do amor de Deus vai aumentando na nossa vida, nós queremos servir a Deus, nós queremos pregar o Evangelho, nós queremos estar na presença de Deus, nós queremos nos envolver com o serviço de Deus. Da mesma forma, o contrário se torna uma verdade. Quando eu me distancio de Deus, da sua obra, eu desmereço o amor de Deus. Eu não reconheço o amor de Deus. Eu não considero o amor de Deus. E isso é um grande absurdo. Nós precisamos reconhecer que Deus nos ama. Deus ama o pecador arrependido. E em quinto e último lugar, nós temos aí então o chamado para a salvação e para o serviço cristão, que implica em viver no temor e na dependência de Deus. Chamado para a salvação e para o serviço cristão implica em viver no temor e na dependência de Deus. Esse texto mostra que mesmo Paulo, tendo capacidade rabínica, foi criado aos pés de Gamaliel, com a capacidade extraordinária, ele se apresenta a Deus e serve a Deus dentro da sua pequenez, frágil, cheio de temor, mostrando a sua completa dependência da obra de Deus. Deus nos convoca não porque somos capazes, porque mandamos bem. Deus nos convoca, nos chama para a salvação, nos convoca para o serviço cristão, porque Ele nos capacita para fazer a sua obra. E nós devemos fazer isso com devido temor. Sabe por quê, irmãos? É porque é um grande privilégio fazer a obra de Deus. Quando você é chamado e quando você é convocado a fazer a obra de Deus, entenda pelo menos duas coisas. Primeiro, Deus está te chamando. Segundo lugar, é que você realmente é muito pequeno. Você não tem capacidade para servir a Deus, mas Deus vai capacitá-lo. Ele vai te dar toda a força. Portanto, não é desculpa para você não aceitar fazer a obra de Deus.
Nós devemos sim entender que Deus nos chama, e quando Ele nos chama, o nosso coração se enche de alegria, pois mesmo reconhecendo a nossa limitação, nós sabemos que Ele nos capacita, e assim nós nos apresentamos então como o apóstolo Paulo, cheio de temor, em fraqueza, para fazermos a grande obra de Deus. Meus queridos irmãos, eu concluo aqui esta mensagem dizendo que o serviço cristão é um grande privilégio, mas é uma grande responsabilidade também, porque nós promovemos o avanço do reino. Então nós precisamos ter isso como grande diligência na nossa vida. Isso é, um bom relacionamento com Deus e o envolvimento com a sua obra. Em sua dependência, nós vamos sim ter pleno êxito. E o nosso sumo pastor, o Senhor Jesus, nos capacita para a realização da sua obra. Quero orar por você. É possível que enquanto estivéssemos pregando, Deus está chamando para você se posicionar diante dele. É possível que você precisa tomar decisão para entregar a sua vida a Cristo. É possível que você precisa tomar uma decisão de ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É possível que você precisa tomar a decisão de deixar de ser desigrejado e voltar-se para o corpo de Cristo, se tornar membro da Igreja de Jesus. É possível que você esteja omisso com relação ao serviço e durante a mensagem o Espírito de Deus esteja tocando na sua alma para você que se envolva com a obra de Deus, com o Deus da obra. Curva a sua fronte, quero orar por sua vida. Nosso amado Pai, glorioso Deus, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Ó Deus poderoso, obrigado pela tua palavra que fala de maneira tão clara aos nossos corações. Tenha misericórdia, Deus, do nosso pecado, da nossa negligência, até mesmo de embaraços que impede o nosso desenvolvimento na tua obra. Ó Deus querido, que o Senhor nos mostre claramente a decisão que precisamos tomar para termos um íntimo relacionamento para contigo. Apresentamos diante do Senhor todos que estão participando deste culto, não simplesmente assistindo, mas participando. Certamente o Senhor tem tocado em seus corações e nós pedimos, ó Deus, que cada vida que está participando deste culto, em qualquer tempo, que o Senhor toque em seus corações, que o Senhor perdoe seus pecados, que o Senhor repreenda toda ação maligna em suas vidas e em seus corações, e que eles se posicionem diante de Ti, para que possam, ó Deus, estar num íntimo relacionamento contigo, envolvidos com a Tua obra, ó Deus, envolvidos com o Senhor. Ó Pai, portanto, os perdoe e os abençoe. Abençoe suas vidas, as suas famílias, abençoe os seus projetos, conceda a Tua graça. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. E neste momento você tem a oportunidade e o privilégio de adorar ao nosso Deus com os seus dízimos e suas ofertas. Façamos com toda a reverência. Me rendo a Ti. Senhor.
Deus. Deus seja louvado. Sobre a sua fronte, feche teus olhos e receba a bênção. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a família central, sejam com cada vida que está participando deste culto e cada família representada, sejam também com o povo de Deus espalhado na terra, hoje e eternamente. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Tenha uma excelente semana. Os irmãos segurem firmes. Logo, logo estaremos voltando aos cultos presenciais, com um número um pouquinho mais reduzido de irmãos, talvez 25%, 30%, mas estaremos voltando com os cultos presenciais e vamos estar orando para que nesse tempo nós façamos todas as adaptações na igreja, conforme as exigências, do governo, da prefeitura, da saúde, e também para que você tenha mais conforto aqui, mais cuidado. Então esteja orando por isso, oportunamente, viu, irmão Reinaldo? Vamos ver se a gente os irmãos estão recebendo já o informe da tesouraria. Vamos ver se a gente coloca o informe da administração, para saber o que está acontecendo, como a igreja está sendo preparada aqui para receber de volta os irmãos. Eu penso que por essas próximas semanas já estaremos voltando aos cultos presenciais. Esteja orando por isso. Forte abraço, que Deus os abençoe.